Semana decisiva e de novidades. De olho no São Paulo, o Flamengo inicia a preparação para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. Meia Jorge Carrascal não preocupa para a final da Libertadores. Colombiano deve voltar em 10 dias. De olho na convocação, Flamengo teme perder jogadores na última data FIFA do ano. E a verdade sobre o atacante Richarlison do Tottenham no Flamengo, essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Então cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, uma excelente semana, que seja uma semana abençoada, muita saúde, muita paz e uma semana de vitória. Olha, ontem não deu nem para secar o Palmeiras, hein? Juventude, esse aí também já tá rebaixado assim como o Sport, não tem salvação. Que time fraco esse do Juventude. O Palmeiras venceu sem sustos, sem fazer muita força, com o time lá misto, mesclado, não era o time titular, mas mesmo assim seguimos na briga. Após a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a vitória do Palmeiras, agora o Porco tem 65 pontos, está na liderança, um pontinho de diferença para o Flamengo. Se deixar, se der aquela derrapadinha, a gente come o Porco. O Mengão é o vice-líder com 64, um ponto separa os dois clubes. E o Cruzeiro em terceiro com 60 pontos. Eu quero lembrar você que hoje tem sorteio de R$100 mil no Pix do Milhão. Hoje começa a semana, né, e começa a nova ação do Pix do Milhão. Se adquirir agora seu e-book, clicando no link que está aqui no comentário fixado, na descrição, ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você concorre a 100 mil hoje de cara, 100 mil quarta-feira e R$1 milhão sexta-feira. Além de poder raspar no Raspou, Achou, é Pix com vários prêmios de até R$20 mil. Então aproveita a semana. Quem sabe não é a sua semana da sorte. Ei, corre aí, tá aqui o link no comentário fixado e na descrição. O Flamengo terá duas baixas importantes para o próximo duelo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira na Vila Belmiro, né? O São Paulo tá com esquema aí com o Santos, uma parceria, enfim, o Santos leva jogos para o Morumbi, o São Paulo vai jogar alguns jogos na Vila Belmiro e esse próximo jogo do Flamengo é contra o São Paulo, que chegou aqui ontem no Rio de Janeiro, em São Januário, e venceu o Vasco. O Vasco estava embalado, era o melhor time do segundo turno, é o Diniz, é isso, é aquilo, e o São Paulo, pimba, venceu. O São Paulo tem chances claras de se classificar para a Libertadores da América e vai dificultar a vida do Flamengo lá na Vila na próxima quarta-feira. Quais são os dois desfalques, Jaflá? Olha, Jorginho e Carrascal, são dois desfalques certos, né? O Jorginho, que foi substituído aí, na verdade, o Carrascal, né, chegou a entrar em campo contra o Sport, mas foi substituído, teve uma pancada. O Jorginho, o que vai determinar a evolução dele são os próximos passos. Ele será ali todos os dias, né, com o departamento médico do Flamengo, será avaliado dia a dia para saber aí quando terá 100%, né, de condição de jogo. O Carrascal, ele se machucou no sábado, sozinho, né, foi girar, sentiu dores nas costas, pediu para ser substituído aos 18 minutos. Ele fez uma ressonância magnética e constatou um edema ósseo na costela. E a preocupação do Flamengo era que o jogador tivesse uma fratura, né? A costela aí seria pior, né? Mas não teve. O edema se trata de uma inflamação, sendo uma lesão menos grave do que uma fratura. E a tendência, e a notícia boa, gente, é que o Carrascal deve voltar em 10 dias. Isso mesmo, não foi grave. 10 dias teremos aí o retorno do Carrascal, possivelmente na data FIFA, né? No dia 15, o Flamengo entra em campo contra o próprio Sport. Olha só que loucura, já pensou? Ele se machuca contra o Sport e volta contra o Sport. É a vida. E aí, o Flamengo trabalha aí contra o tempo para recuperar esses atletas, mas eu conversei com algumas fontes, inclusive nós mandamos um repórter hoje lá para o Ninho do Urubu, daqui a pouco vai ter uma coletiva especial, o Flamengo não divulgou
qual será aí o artista que falará nos microfones lá na sala de coletivas do Ninho, mas o que me passaram foi o seguinte: olha, a gente está tendo cautela com o Jorginho, mas não é nada grave. O Carrascal não é nada sério, não preocupa. Ele vai jogar a final da Libertadores e volta aí nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, então tá de boa, né? E o Pedro, a gente trouxe aqui a informação ontem, ele teve aí uma fratura no antebraço, tá de repouso, né? Tá bebendo muito leite, né? Inclusive o Pedro postou um vídeo ontem que viralizou numa parceria aí com a empresa de leite, porque teve um jornalista aí, um comentarista que falou o seguinte: olha, tem que encher o Pedro de leite para ele se recuperar a tempo de jogar essa final. E o Pedro seguiu a risca, né? Postou um vídeo, pegou o leite, botou no copo e bebeu. Vai ter que beber leite todo dia, hein, Pedro? Para ver se chega pronto aí para essa final contra o Porco. Bom, brincadeiras à parte, o Flamengo do técnico Felipe Luiz pode ter novidades aí durante essa semana. Everton Cebolinha, com lesão no quadril, já iniciou os trabalhos de fisioterapia no campo e deve retornar. E ontem a gente falou, né, do Felipe recuperar a confiança dos atletas. É importante, né, porque a gente vai ter vários desfalques contra o São Paulo, então quem entrar tem que dar conta do recado. E o Flamengo enfrenta o São Paulo e na sequência enfrenta o Santos. Só que tem uma preocupação, gente, porque o Flamengo enfrenta o Sport no dia 15 de novembro, durante a data FIFA, e é a última chatice do ano. Não aguento mais esse negócio de data FIFA. Data FIFA para mim só serve para descansar, porque eu não vejo jogo de seleção nenhuma. A única seleção que eu vejo é a seleção do Mengão. E o Ancelotti vai divulgar daqui a pouco, né, 3 horas, né, produção? 15 horas, a revelação dos nomes, né? Lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca. E segundo a ESPN, o Flamengo tem 2 nomes na pré-lista de Ancelotti: Danilo e Alexandro. Diante disso, o Flamengo já prepara aí, né, já se prepara para possíveis desfalques nessa fase decisiva da temporada. A data FIFA de novembro acontece no dia 10 e vai até o dia 18. O Flamengo pode ter, inclusive, outros convocados, né? Porque além desses 2 nomes na seleção brasileira, de repente pode ter, inclusive, uma outra surpresa que não foi mencionada pela ESPN, o Uruguai, por exemplo, pode chamar Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Matias Vinha. Logo agora que o De La Cruz voltou a jogar, ô Marcelo Bielsa, deixa o homem aqui, porra. Aliás, Marcelo Bielsa, não convoca ninguém do Flamengo, não. Pelo amor de Deus. É reta final, a gente precisa dos jogadores inteiros. Já pensou o Uruguai, o Marcelo Bielsa, leva o Arrascaeta? Olha, não quero nem imaginar uma situação dessa. Um amistoso que não vale pra porcaria nenhuma. E aí o cara volta machucado? Não. Ô, Marcelo Bielsa, por favor, não convoca não. Vai ter aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até a Copa do Mundo aí. Você já conhece o futebol do Arrascaeta também. Deixa aqui o nosso 10 aqui, o nosso uruguaio. O Equador também, pode deixar o Plata aqui, tá? E a Argentina, não leva o Rossi agora não, ou leva? Leva pela primeira vez? Pode levar, porque se levar não vai botar o Rossi em campo, né? Você acredita, produção, que vai botar o Rossi como titular? Não, né? Nunca convocou o Rossi? E o Carrascal, esse aí, tá fora da convocação da Colômbia, porque ele tá aí com problema, né, na costela. Então, o Carrascal vai ficar liberado aí para se tratar no Flamengo e deve voltar em 10 dias. Deve ficar fora da data FIFA, porque a convocação é esses dias aí, tá? A gente não sabe quando é que é a convocação da Colômbia, quando é que é a convocação do Uruguai, quando é que é a convocação do Equador. Mas a seleção brasileira a gente sabe que é hoje. E aí no dia 15 o Flamengo enfrenta o Sport lá na Arena Pernambuco, 18h30, em partida atrasada da 12ª rodada. Se o Flamengo tiver jogadores convocados, eles vão desfalcar o clube nessa partida. E aí é muita loucura. Bom, falar sobre o mercado da bola. O mercado da bola a gente só abre em janeiro, mas está todo mundo já acelerado, né? Já queimaram a largada. E aí o Ekrem Konur, aquele jornalista turco, voltou a falar de Richarlison no Flamengo. Pelo amor de Deus. Eu tive que ligar para uma fonte minha dentro do clube e falar assim: essa historinha do Richarlison aí, de uma vez por todas, o Flamengo quer o Richarlison? Tem interesse no Richarlison? E aí essa fonte me passou o seguinte: Rafa, em janeiro a gente monitorou o Richarlison. No início do ano a gente queria o Richarlison, mas não avançou. Lembra quando tava aí aquele papo aí de Richarlison, Roberto Firmino, Roger Guedes, né? Essa situação toda aí que acabou vindo o Juninho, do Karabag? Então, essa época aí
o Flamengo estava monitorando o Richarlison, mas era uma outra situação. Hoje, o Richarlison está muito mal no Tottenham, né? Tá aí com problemas, né? E o Richarlison deve realmente sair do clube inglês nessa próxima janela, né? Agora a janela do início do ano, né? Mas em nenhum momento, depois desse início do ano que o Flamengo chegou a sondar a situação do Richarlison, o Flamengo teve interesse na contratação do atleta. Então, quem não gosta aí do futebol do Richarlison, pode soltar fogos, pode bater palmas, o Flamengo não tem interesse nesse jogador. Tanto que na última janela do meio do ano, o Flamengo esteve atrás do Tati Castellanos, né, e do Lucas Beltrán, né, ambos argentinos que jogam na Itália, agora foram emprestados, mas só o Tati Castellanos que foi emprestado. Mas o Flamengo esteve interessado aí em um desses atacantes ali para disputar a posição com o Pedro. Mas não tem uma vida fácil o Richarlison lá no Tottenham, mas não é o Flamengo que ele vai ser feliz. Porque o Flamengo não tem interesse nesse jogador, com todo respeito aí ao Ekrem Kolu, jornalista turco que traz informações sobre o mercado da bola. Qualquer novidade a gente informa aqui para o torcedor rubro-negro. Você já fez a sua reserva? Já garantiu a sua presença na final da Libertadores, dia 29 de novembro em Lima, no Peru? Ainda não? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, não custa nada, chama lá a Caravana do Haroldo, pergunta quanto está o preço. Olha, dá para fazer um desconto aí? Cai um pouquinho esse valor? Olha, eu não tenho condição de ir com esse pacote aí, mas eu quero só o bate e volta. Quanto que tá? Aí tá mais em conta, tá mais barato. Você vai no sábado, assiste o jogo e volta. Tem vários pacotes, pacote completo, tem só o voo. Você escolhe na Caravana do Haroldo. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição, e você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Já garante logo, porque brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Então é complicado. Os palmeirenses também que assistem a gente podem também acionar aí a Caravana do Haroldo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!